Depois a gente não pode deixar de falar. Joga muito e faz falta nesse Cruzeiro. Aline, o peso da ausência de Matheus Pereira no Cruzeiro nesse momento? Pesa muito, né, Léo? Claro que é imprescindível ter a compreensão pelo momento que ele está vivendo, né? Um momento familiar, fala-se em uma gravidez delicada da esposa, né? Temos total empatia a isso, mas para o Cruzeiro é um jogador que sim faz muita falta, estava em uma fase, estava devendo, né? Porque a exigência sobre ele é muito grande, exatamente pela qualidade que ele tem, pelo talento individual que ele tem, pela capacidade de definir, né? De ajudar o time a definir que tem. Mas eu acho que faz muita falta, é um jogador que certamente, quando tiver em condição, vai ser reintegrado. Agora, é preciso fazer um trabalho específico com o Matheus Pereira, né? Ele tem situações também da vida dele que impactam ainda ao desempenho dele, ao trabalho dele. Então, o Cruzeiro tem essa consciência e espera-se que já esteja se movimentando ali também, para que quando o Matheus Pereira volte a ficar disponível, a jogar pelo Cruzeiro, ele tenha também esse amparo. É claro que ele tem que correr atrás do prejuízo também, né? No momento é ele que precisa reconquistar o torcedor do Cruzeiro, até pela sequência de situações e de falas inoportunas que ocorreram, mas é um jogador que tecnicamente é indiscutível a falta que faz a esse Cruzeiro inoperante no momento. Tiba, Matheus Pereira, estando 100%, na minha opinião, não tem como ficar fora desse time. Na sua. Léo, eu comentava há pouco antes de vir para cá com o Falcão, prefeito lá de Patos de Minas, que está aqui em Belo Horizonte hoje, Grande da Falcão, MM. hein? Nosso amigo, amanhã vai vitórias, tá, Falcão? Boa sorte aí, você, o Maicon, a turma toda, exatamente sobre o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um bom jogador, só que ele está, além da fase técnica, como bem disse a Aline, não vinha no momento bom tecnicamente, e nós temos que respeitar a situação que ele vive com relação ao filho que vem nascer. Ninguém sabe da particularidade, então com que cabeça ele vai ficar viajando, entrando em campo, mesmo que haja algum jogador descontente, falando, ele é protegido daqui. Aqui, ele joga muito, acho que tem alguns jogos importantes que ele não desenvolve o futebol que normalmente ele apresenta, mas nós temos que respeitar esse momento. Das coisas mais importantes da vida, o futebol é a menos importante. O principal é a família, Deus e a família. Não tem comparação. E claro que fica toda a nossa solidariedade ao Matheus Pereira. A pergunta, até vou acrescentar, ele estando 100% na vida, fisicamente, cabeça boa, ele não fica de fora, né, Vanderlei? Olha, Léo, estando apto a julgar. A grande preocupação minha é como que ele vai encaixar no sistema do Jardim. Eu já vou te perguntar, eu ia te perguntar isso, menino. Como é que nós vamos encaixar ele no sistema do Jardim? Isso é a minha preocupação. Momento. Porque eu vi ele entrando um pouquinho, mas não deu para perceber. Você imagina, você viu um time jogando agora, nós vimos um time jogando na Argentina com 3 volantes, você vai colocar o Matheus Pereira ali, sem marcar, só para receber bola e ficar sozinho. Ele não pode jogar assim. Ele é um 10, ele é um jogador importante e tal, mas tem que ter jogadores também que somam. Porque senão, Tibúrcio, como é que vai ficar dentro de campo? Só ele? E nós falamos isso no último programa aqui, Vanderlei, falou, o Jardim está arriscando, mas está arriscando contra um bonde, que é o penúltimo colocado do Campeonato Argentino. Lá vai dar certo. E se não, lá não deu, não dá para ele ficar fazendo essa troca de atletas, poupando. Os caras ficaram 30 dias sem jogar. Ele vem, faz uma partida e mudou tudo. Tira o Matheus Henrique teste do time. Mais, né? Os testes eram para ser feitos Ele viu treinando, ele viu os treinos, os jogos treinos. O nosso programa Multiplataformas, a gente vai falar com a doutora Fernanda Soares. Ela é mestre em Direito Esportivo. Porque, aproveitar aqui, doutora, já muito obrigado, já te agradeço aqui a presença no nosso programa. Gabigol já está no Rio de Janeiro, amanhã já começa o julgamento dele, né? Já começou e, claro, ele está no Rio de Janeiro para o seu julgamento. Ô, doutora, obrigado, viu, por atender o nosso chamado, que bom tê-la aqui para poder esclarecer para os nossos telespectadores e também a todos nós aqui, que caso vocês aqui, Aline, Tibúrcio e Vanderlei, queiram fazer perguntas, sintam-se à vontade. Doutora, situação do Gabigol é grave? Por favor, dê uma explicação para a gente. Caso o Gabigol seja punido, como é que fica a situação dele? Oi, Léo, boa noite a todos, Tibúrcio, Vanderlei e Aline. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer essa situação aí do Gabigol.
Situações que envolvem doping são sempre muito delicadas. E a do Gabigol não é diferente. Apesar de o material que foi coletado não ter apontado em uso de substância proibida, o que ele foi condenado, o artigo no qual ele foi condenado, é um artigo que pune fraude ou tentativa de fraude no processo de coleta dos materiais, né? Então, e todas as punições previstas no Código Antidopagem, todas as punições previstas em relação à doping, elas são de fato muito duras e tem que ser. Assim, doping é algo que o esporte condena de uma forma muito veemente, é uma coisa que sempre vai ter uma punição pesada para qualquer coisa relacionada à doping, sabe? Então, essa pena que o Gabigol pegou começou a contar, essa pena de 2 anos, ela começa a contar a partir de abril de 2023, mas ele vem atuando, antes no Flamengo, agora no Cruzeiro, ele vem atuando sob efeito suspensivo dessa pena, até que o julgamento final, no caso, aconteça, que é o que está acontecendo agora, a partir de hoje, né? Ele não vai cumprir esses 2 anos em caso de condenação, caso de manutenção da condenação, mas ele pode cumprir uma pena considerável ainda. O julgamento aqui no Brasil, ele ficou extremamente dividido, eu não sei se vocês lembram disso. Nós temos 9 auditores que julgaram isso no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem e o placar ficou 5-4, não sei se vocês lembram disso. O que nos mostra? A primeira coisa que nos mostra de um placar de 5-4 é que as coisas não são tão simples assim, né? O julgamento não foi simples, 5 auditores votaram pela condenação, 4 pela absolvição, então, obviamente, não foi uma questão tão simples assim. Quando esse processo sai do Brasil e vai para o CAS, CAS é Corte Arbitral do Esporte, também conhecido como Tribunal Arbitral do Esporte, então você pode chamar ou de CAS ou de TAS, tanto faz. Quando esse processo sai do Brasil, ele meio que começa de novo, ou seja, tudo pode acontecer. É possível que ele seja absolvido, é possível que o caso mantenha a pena que foi aplicada no Brasil, é possível que ele pegue, inclusive, uma pena maior, tudo pode acontecer. Essa noção dele pegar pena maior pode até nos soar um pouco estranho, porque aqui no Brasil isso não acontece, quando a gente tem um recurso, geralmente o recurso não aumenta a pena para quem entra. Mas nesse caso do CAS, porque o processo começa de novo, isso é uma possibilidade. Mas eu não sei te dizer qual é a possibilidade maior. De novo, o processo vai começar de novo. Aqui no Brasil foi 5-4, não é algo muito simples, tá? Então, eu não sei, se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, eu vou te responder que eu não sei, com toda a sinceridade do mundo. Tudo pode acontecer aqui agora, tá? Mas é um caso de doping é sério. Então, é algo que a gente precisa ficar atento, vamos ver. Não sei. Doutora, com essa simpatia toda, eu só posso te convidar para voltar ao nosso programa, para trazer mais explicações para a gente aqui. Assim que o resultado sair, for sacramentado, a senhora já fica... Senhora não, você é muito jovem, já fica convidada aqui a nos prestigiar com seus conhecimentos, tá bom? Com certeza, sempre que precisar de mim. Desculpa se eu falei demais aí. Tá bom, fica com Deus. Valeu, muito obrigado. Com Tchau, Deus tchau. também.